Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês, finalmente, o relato de parto do meu filho, que foi numa instituição pública. Eu venho compartilhando aí tanta informação legal com vocês, tanto cuidado com bebês, crianças, gestantes, mulheres, que faz parte aí da minha profissão, né? E eu recebo muita mensagem falando: Bianca, conta pra gente um pouquinho mais sobre como é que foi essa sua experiência no plano de parto. Você incentiva a gente tanto a fazer o plano de parto. E esse relato que eu venho trazer para vocês hoje é do meu filho Benício. O Benício nasceu em 2018. Já tem um tempinho aí, né? Benício já fez 7 anos, mas foi, gente, um parto numa instituição pública. E foi maravilhoso. E eu vim falar isso para você, gente, porque a gente pode sim ter o parto numa instituição pública. Eu já tinha plano de saúde e mesmo assim eu optei pela instituição pública. Foi no Sofia Feldman. Eu sei que é um hospital referência, né, para parto aí, humanização de parto, independente da via de parto. Mas a gente precisa acreditar, gente, que existem bons profissionais que vão dar assistência pra gente, existem bons locais. E, claro, gente, fazer o plano de parto. Por que eu incentivo tanto fazer o plano de parto? Se uma em cada 100 mulheres levar o plano de parto, gente, ele nunca vai ser respeitado. As pessoas nem sabem o que é o plano de parto. Agora, se 80 em 100 mulheres chegarem lá com o plano de parto, sabendo os seus direitos, a gente passa a ser respeitada sim. Então, a gente precisa incentivar as mulheres a fazerem o plano de parto, e o meu papel é esse, incentivar vocês. O Benício, gente, eu engravidei dele no final do ano de 2017. O Benício, ele foi uma gestação muito desejada e um pouco planejada, porque eu parei de tomar meu remédio, esperei que ia demorar, só que acabou que aconteceu muito rápido, mas eu considero que ele foi planejado sim, porque a gente queria muito, eu queria muito engravidar. Meu sonho de vida era ser mãe. E aí eu descobri que estava grávida do Benício e fiquei na dúvida, né? A gente morava em Belo Horizonte, a minha família aqui em São João del Rei, e eu fiquei na dúvida. Faço meu pré-natal em São João del Rei, faço meu pré-natal em Belo Horizonte. E aí eu fui começar o meu pré-natal aqui em São João del Rei, eu me deparei na primeira consulta, 2 meses de gestação. O médico falou pra mim que ou ele me faria uma cesárea, ou se eu optasse pelo parto normal, ele me faria uma episiotomia. E era tudo que eu não queria. Aí eu fiquei muito apreensiva, comecei a procurar, e aí, né, eu já tinha feito uma visita técnica com a faculdade no Sofia Feldman, eu resolvi ir até o Sofia Feldman. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá, que fazia residência lá, na verdade, a Ariane, linda, enfermeira obstetra, e ela falou pra mim: não, vamos agendar o seu pré-natal aqui, você vem fazer pré-natal aqui. E aí eu agendei, eu fiz meu pré-natal todo no SUS, mesmo tendo plano de saúde, gente, foi maravilhoso. Eu falo pra vocês, eu depois fui enfermeira de PSF, né, fazia pré-natal, gente, é maravilhoso, a assistência assim, é muito legal, sabe, quando o profissional tá empenhado, não desistam, que vocês podem encontrar sim, na rede pública, profissionais que vão acolher vocês. E aí, então, eu fui pro Sofia Feldman, iniciei meu pré-natal lá com a enfermeira obstetra que me acompanhou todo o processo aí do pré-natal e do parto, que foi a Carol. A Carol, assim, é uma pessoa maravilhosa, a enfermeira obstetra é incrível. Ela me motivou muito, ela me ensinou muita coisa. E eu fiz o pré-natal lá. E aí vamos ao relato de parto, então. O Benício, a gente fez 39 semanas. Eu falei com a Carol, eu quero fazer o descolamento de membrana, porque eu tava muito ansiosa, gente. Eu queria muito que o Benício nascesse. Eu acho que final de gestação não tem quem não fica ansiosa, né? E aí eu fui pedir a Carol pra fazer descolamento de membrana no domingo. Então eu almocei, fiz o almoço. E assim, gente, as minhas 2 gestações eu passei muito mal. Eu vomitei demais. Eu tive muito mal-estar. Assim, foi horrível. O Felipe fala que não queria me ver grávida nunca mais, de tanto que eu passei mal. O Benício, ele nasceu numa segunda-feira. No domingo, nesse dia que eu fiz 39 semanas, eu almocei e vomitei. Pra vocês terem ideia de como é que foi minha gestação. Foi a gestação inteira vomitando. Principalmente na hora do almoço e fim do dia. Aí, beleza, fui no Sofia Feldman, a Carol fez o descolamento da bolsa. Eu tinha almoçado, a Carol fez o descolamento, voltei pra casa. E aí, passei ali à tarde, quando foi umas 5h30, eu comecei com umas leves cólicas, umas leves contrações. Eu falei, opa, trabalho de parto, gente. Primigesta é uma coisa, né? Eu liguei pra Carol e falei, Carol, eu acho que meu trabalho de parto tá começando. Ela, vamos esperar mais um pouquinho pra gente ver se é trabalho de parto mesmo, se vai engrenar. E aí eu fiquei ali de 5h30 até umas 7h30 na bola, e eu ficava pra lá, pra cá na bola, e vendo, né? E não falei nada com ninguém da minha família. Só o Felipe que sabia que ele tava comigo em casa. E aí fiquei lá na bola e tal, e quando foi umas 7h30 a gente começou a cronometrar, e realmente parece que o trabalho de parto estava engrenando. Aí eu liguei pra Carol, ela falou, não, então vamos organizar pra gente vir pro Sofia. Eu liguei pra minha mãe, que tava em São João del Rei, isso a gente em BH.
Minha mãe e minha irmã foram para Ouro Branco, encontraram com a minha sogra e meu sogro. Meu pai deixou elas lá e meu sogro, minha sogra, minha mãe e minha irmã foram para Belo Horizonte. Eu fui então para o Sofia Feldman por volta de umas 10 horas da noite. Eu cheguei no Sofia e continuei com aquelas contrações leves, elas vinham, voltavam. Eu estava em fase latente, mas eu achava que eu já estava em trabalho de parto. E eu lembro que eu ainda falava assim com o Felipe: meu Deus, isso é trabalho de parto, que as mulheres acham que é pesado. Meu Deus, isso aqui é nada. A minha cólica dói mais que isso. Mal sabia eu. E aí eu fiquei a madrugada inteira assim. Onde foi o meu erro? Eu estava em fase latente, eu devia ter comido. Não, eu não comi. Eu não comi, eu não descansei, eu fiquei acordada a madrugada inteira, eu fiquei ativa o tempo todo. E quando eu chego de manhã, 7 horas da manhã, eu tô exausta. Muito exausta, porque assim, as contrações vinham, elas paravam, o trabalho de parto engrenava, parava. Aí quando foi 7 horas da manhã, a Carol falou comigo assim, e eu, gente, tinha feito meu plano de parto. Por mais que eu tinha feito meu plano de parto, com a Carol bonitinha, se vocês entregarem um plano de parto assinado e o profissional respeitar vocês, vocês vão ser atendidas. E eu falava que eu não queria que minha bolsa fosse estourada. Quando deu 7 horas da manhã, a Carol falou pra mim: Bi, eu vou te reavaliar, eu preciso ir pra fazer uma prova, ela tinha uma prova, e se o seu trabalho de parto não engrenar, aí ou você escolhe, ou você fica, ou você pode voltar pra casa e a gente vai esperar mais um pouquinho. Aí quando ela me avaliou, ela falou: Bianca, olha, o Benício já desceu, e se você quiser, agora a gente pode estourar a sua bolsa. Não é a sua vontade, mas como você já passou todo esse processo, se você quiser, a gente pode fazer isso. Gente, eu tava exausta, tudo que eu queria era que aquela criança nascesse. Aí eu falei pra ela: Carol, eu quero que estoure assim. Aí ela foi, fez o procedimento. Gente, na hora que a Carol estourou a minha bolsa, meu Deus do céu, foi instantânea. Ela estourou minha bolsa. Eu, assim, entrei em trabalho de parto fase ativa claramente, eu já mudei completamente. As dores eram muito intensas, muito rápidas. E aí, esse foi o problema. Como eu tava exausta, eu já não tinha mais forças para aguentar aquelas contrações que estavam vindo muito ritmadas e pesadas. E aí, eu comecei, né, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. A Carol falou: não, ela entrou em trabalho de parto mesmo, eu vou ficar, tadinha. Ela perdeu a prova dela e ficou lá comigo. E aí eu fiquei ali em trabalho de parto, e quando deu umas 10 horas eu falei: Carol, 9h30, por aí, 10 horas, eu falei: por favor, eu quero analgesia. No meu trabalho de parto, no meu plano de parto, eu falava que se eu pedisse cesárea, não era pra mim levar pra cesárea, porque falar pra vocês, a gente pede cesárea mesmo, a gente vai pedir, porque a gente chega num limite de dor que a gente pensa que a gente não vai aguentar. A gente não sabe a força que a gente tem. Eu pedi analgesia, e aí eles me fizeram um pouquinho de hora, né, pra ver se eu mudava de ideia, eu continuei pedindo. Só que, o que eles identificaram em mim, graças a Deus? Tanto a Carol como o Felipe, né, meu esposo, que estava junto, que eu estava exausta. Eu estava entrando em exaustão. E aí eu fui subir lá no Sofia, pro segundo andar, que aí eu tava no CPN, que é a Casa de Parto Normal, Centro de Parto Normal, que fica sem intervenção, né? Se quiser pode ganhar o bebê na banheira. Não, nunca foi meu desejo ganhar bebê na banheira, eu acho estranho, não sei. E aí eu subi pra fazer a analgesia. Quando eu subo pra fazer a analgesia, que eu sento na maca, eu senti o primeiro puxo, que é a vontade de fazer cocô mesmo. Uma força, assim. Eu falei: Carol, eu tô com vontade de fazer cocô, não sei, tá me dando uma coisa estranha. Ela falou assim: só faça movimento a hora que a sua dor vir. Aí você faz força. Aí eu sentei, eles me fizeram, eu lembro assim que na hora que eles foram fazer a analgesia, você não pode mexer, né? E aí me veio uma vontade de fazer força muito grande, uma dor muito grande, eu engoli aquela dor assim. E aí me fez a analgesia, e aí eu fui para uma outra sala, que aí já era lá em cima, monitorada, com acesso, né? Porque tinha feito a analgesia, tem que ficar de olho. E aí ali parece que eu dei uma descansada leve, mas aí eu comecei com os puxos, né, que são mais direcionados, são a vontade de fazer uma força pra fora mesmo. Senti o círculo de fogo da mesma maneira, que é como se tivesse um círculo queimando mesmo de fogo em volta da nossa vagina, que é a saída da criança. Aí eu optei por ganhar o Benício, né, parei o Benício na banqueta. Aí sentei na banqueta e aí eu fiquei ali um tempo. Esse meu período expulsivo todo, ele durou 40 minutos. Eu comecei por volta de 11h10, o Benício nasceu 11h47, foram mais ou menos 40 minutos
de período expulsivo. E aí eu fiquei sentada, Felipe na minha frente pra pegar o Benício, minha mãe atrás. Eu lembro que o Felipe falou, Carol, me empresta luvas. Ela, luvas pra quê, Felipe? É seu filho que vai nascer. E aí foi lindo, foi mágico, foi maravilhoso. O Benício nasceu, deu um chorinho, foi direto, o Felipe pegou ele, me deu, foi direto pro meu colo. Minha mãe atrás de mim, a minha irmã tava junto também, ela fez várias fotos e vídeos. E a gente ficou ali um tempo, ligou a música que eu queria da hora que ele nascesse, que é de janeiro a janeiro. E aí depois eu deitei, coloquei ele pra mamar, ficamos lá com ele deitadinho um pouquinho. Aí levantei, tomei banho, escovei dente, tava pronta, plena. Eu bato muito na tecla a favor do parto normal, gente, porque fez a equitação da placenta, né, antes de eu levantar. Porque eu vejo muitas mulheres falando, nossa, mas eu vou parir no SUS, como que vai ser? Eu não quero essa experiência. E assim, gente, a gente pode ser respeitada sim, mas a gente tem que buscar conhecimento, sabe? Se eu tivesse parado nesse primeiro encontro que eu tive com esse primeiro médico, com 2 meses de gestação, eu teria feito uma cesárea e eu teria morrido com esse sonho do parto normal. Ou eu teria sofrido uma violência obstétrica que teriam sido feita uma episiotomia, talvez eu tinha dor para ter relação até hoje, o resto da vida, com desconforto, e eu ia ter péssimas lembranças, que é o que acontece com a maioria das mulheres. Se respaldem, façam o plano de parto de vocês. E claro, gente, confiem no profissional que está com vocês, discutam com eles e levem o acompanhante com vocês. É lei, é direito, imprima a lei e leva. Ah, não vai deixar o acompanhante. Então, peraí, 190. Gente, é direito, é lei, vocês podem. Porque quando a gente entra em trabalho de parto, que a gente entra em fase ativa, que a gente fala partolândia, a gente já não sabe onde a gente tá mais. E eu falo muito isso para as mulheres que estão grávidas de primeira viagem aí, porque elas não têm noção do que elas vão esperar. A dor a gente esquece. Falo para vocês que a dor a gente esquece. Eu não sei como é a dor do parto mais. Eu passei essa experiência 2 vezes, eu não sei mais. E a dor a gente esquece. Mas tem mágoas que vão marcar o resto da vida. Então a gente tem que fazer por onde? Buscar informação, se sentir segura, ter do seu lado uma pessoa que você confia e acreditar que tudo vai dar certo. Essa foi a minha experiência numa instituição pública. E aí eu tive uma outra experiência que era para ter sido numa instituição particular, mas acabou sendo um parto domiciliar não planejado. Mas essa história eu conto para vocês em outro vídeo. Vou trazer mais conteúdos para vocês, vou compartilhando a minha experiência, as dicas, os conhecimentos. Ativem os sininhos para receber todas essas novidades que eu vou trazer para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar também. Beijos!